E é por isso que você vai ver quais são os países onde você tem mais liberdade. É um dos países onde a legislação é mais antiga. Inglaterra, Estados Unidos, Suíça. Tá certo? Agora, países que têm muitas revoluções que mudaram de constituição muitas vezes, tendem à opressão, porque estão entrando dentro do espírito revolucionário. Isso é importante. O espírito revolucionário não é inerente ao ser humano. É uma coisa que surge no século XV, não existia antes, tá certo? Teve um começo e um dia vai ter um fim. Essa mentalidade revolucionária um dia vai acabar, tá certo? Porque ela não é um elemento estrutural da condição humana. Né? Ela surge dentro, vamos dizer, do cristianismo. Ela é uma da, Chesterton dizia que existe, no mundo moderno existem muitas ideias cristãs que se desgarraram do cristianismo e enlouqueceram, passaram a ter valor por si. Tá certo? E uma dessas ideias é a do juízo final, a da justiça total. Então, no século XV apareceu, né, na Alemanha e na Tchecoslováquia um grupo de malucos que achavam que eles podiam fazer o juízo, antecipar o juízo final e instaurar a justiça sobre a terra mediante um método muito simples de matar todos os maus e entregar todo o poder aos bons. Esta é a essência do movimento revolucionário. É uma ideia louca, nada do que ela faça pode levar a resultado bom nenhum, nenhum, nenhum. Tá certo? E você vê, eu vou te dar um exemplo. A Rússia esteve sob o regime comunista durante 60 anos. 60 anos. Teve um dos maiores movimentos editoriais do mundo. Quer dizer, as editoras estatais soviéticas produziam um livro assim, muito, a preço de banana, distribuíam para todo mundo. O que sobrou da cultura soviética? 60 anos. Um império com quase 500 milhões de habitantes. Todo mundo escrevendo, sendo financiado pelo governo para escrever. O que sobrou? Que grande escritor soviético sobrou? Só os que estavam na oposição, só os dissidentes. Você leu Solzhenitsyn, você leu Zinoviev, você leu Vladimir Bukovsky, mas cadê os caras da cultura soviética? Sumiram, não sobrou nada. É tudo besteira. É? Então, aquele brutal investimento deles em cultura, educação, tudo deu em nada. Por quê? Porque o espírito revolucionário é estéril. É? Uma outra coisa importante no espírito revolucionário, a revolução não é contra isto ou contra aquilo. Ela é contra tudo que não seja ela. E você vê, o movimento revolucionário, ao longo do seu desenvolvimento, ele adotou todas as ideologias possíveis. É? Com versões completamente diferentes. O movimento revolucionário, ora era internacionalista, queria acabar com a soberania nacional, ora era nacionalista, tá certo? Ora era racista, ora era antirracista. O próprio Karl Marx dizia que para implantar o socialismo seria preciso eliminar vários povos inferiores. É uma noção racista que estava ali. Depois ficou feio ser racista, eles apagaram isso aí e decidiram mudar a conversa. Porém, quando interessa, volta a conversa racista de novo. Tá certo? Outra coisa, quando houve a Revolução Soviética, havia uma certa tendência de liberação sexual ali no meio. E tentaram isso. Mas logo o governo viu que aquilo ia virar uma anarquia e mandou parar e fuzilou não sei quantos gay, prostituta, gente que estava fazendo suruba. Foi um desastre. E o teórico da revolução, da liberação sexual no Partido Comunista, que era Karl Radek, né, graças à propaganda dele do sex libre, apareceu um monte de moleque lá sem pai. Né? Então eles diziam que eram os filhos do Karl Radek. Ninguém sabia quem era o pai, então eram os filhos do Karl Radek. Quando o Karl Radek caiu em desgraça, o Stalin manda o Karl Radek para uma prisão de jovens que o matam a pontapés. Então esse foi o resultado do sex libre soviético. Então, às vezes eles são pelo sex livre, às vezes são pela repressão sexual, eles mudam de ideia. Então, querer compreender a revolução, o movimento revolucionário, em termos de uma ideologia, é errado. Ele tem muitas ideologias, ele troca de ideologia como troca de cueca. Tá, então, o que caracteriza o movimento revolucionário é esta absorção da autoridade do futuro. Todos os movimentos revolucionários são assim. O comunismo é assim, o nazismo foi assim, o fascismo foi assim, o anarquismo é assim, todos. A Revolução Francesa foi assim, sempre. Nós vamos ter um futuro brilhante e eu já represento esse futuro agora, portanto, eu estou acima da sociedade presente e sou acima da autoridade de todos os presentes. Eu personifico o futuro.
nisso aí, que essa semana teve um depoimento de uma Black Bloc que falou assim: estamos lutando por algo que ainda não sabemos o que é, mas que pode ser o início de algo muito grande que pode acontecer mais para frente. Isso, algo que não sabemos o que é, mas que pode ser o Então, início de algo que nós também não sabemos o que é. pois é, aí eu peguei vários depoimentos de revolucionários de todas as épocas, desde 68, alguns que estão nos seus artigos, outros que eu pesquei por aí, até aquele do Lula, né, que é o mais emblemático disso, que ainda não sabemos que tipo de socialismo queremos. Ninguém nunca soube, ué. O PT, está no programa do PT, no programa do PSOL, né, o Daniel Cohn-Bendit falava isso em 1968, não sei pronunciar o nome dele. Aí eu botei um trecho seu de um artigo que eu queria até ler, que é sobre isso. Você fala, dois trechos, né? Karl Marx já opinava que era inútil tentar descrever como seria o socialismo, já que este iria se definindo a si mesmo no curso da ação anticapitalista. Sim. Nessas condições é óbvio que 200 milhões de cadáveres, a miséria e os sofrimentos sem fim criados pelos regimes revolucionários não constituem objeção válida. O revolucionário faz a sua parte, destrói. Substituir o destruído por algo de melhor não é incumbência dele, mas da própria realidade. Claro, tem que aparecer sozinho, é. Se a realidade não chega a cumpri-la, isso só prova que ela ainda é má e merece ser destruída um pouco mais. Exatamente, então é destruição sem fim. Essa é a dialética interna da mentalidade revolucionária. A destruição não pode ter fim. Então o pessoal pensa, por exemplo, a revolução comunista ela vai tirar a burguesia do poder, né, e vai então o proletariado subir, etc, etc. Eu digo, não é assim. A revolução comunista, a luta de classe, começa mesmo depois que os caras estão no poder. A destruição da burguesia é, vamos dizer, o item número 1 do governo revolucionário. E isto pode se prolongar pelo resto da vida. Por quê? No começo se define o burguês como aquele que tem a posse dos meios de produção. Depois que ninguém mais tem a posse dos meios de produção, então é aquele que tem alguma coisa. Por exemplo, os kulaks, os camponeses da Rússia, né, não era o sujeito que tinha os meios de produção, era o sujeito que tinha 2 vacas em vez de uma. Né, depois uma vaca, e assim por diante. No fim, quando ninguém tem mais nada, é aquele que tem a mentalidade burguesa. O que é a mentalidade burguesa? É a mentalidade individualista. Então você pega lá o poeta, o Boris Pasternak, que nunca fez mal a uma mosca, mas ele falava de emoções individuais. Emoções individuais, isso é ideologia burguesa. Pô, o Pasternak na cadeia. É assim, a coisa não termina. Você vê no Brasil, você não tem direita política nenhuma, você não tem nenhum partido defendendo ideais de direita, nada, nada, nada. E o governo fica toda hora falando mal da direita, dizendo, se sentindo acuado pela direita. Né? E quem é a direita? A direita é eu, o Reinaldo Azevedo, o Lobão e a Graça Salgueiro, e o Heitor de Paula. Olá, aliás, você numa entrevista para o Pedro Bial, acho que em 96, né, por aí, você já falava disso, que a esquerda está no poder, já era hegemônica, né, e ainda se fazia de coitadinha. Quanto mais poder tem, isso é característico. Você veja aqui, se você estudar o governo Stalin, você vai ver o Stalin, quanto mais poder tinha, mais apavorado ele estava e mais inimigos ele enxergava em toda parte. E Hitler a mesma coisa. O Hitler na última semana ele veio reclamando, eu não mando nada nesta coisa, ninguém me obedece. E os caras só obedeciam a ele, pô. Quer dizer, isto é inerente à mentalidade revolucionária. Isto é assim, foi assim na Alemanha, foi assim na Rússia, foi assim na Espanha, foi assim em Cuba, até hoje. Né? O Fidel Castro fica reclamando, nós temos este embargo, este cerco. Né? O embargo, gente, significa que os americanos não podem tirar dinheiro de Cuba, mas eles podem mandar dinheiro para Cuba. E mandam mesmo. Quer dizer, o embargo é um grande negócio. Cuba só recebe. Né? Quer dizer, antes da Revolução estava ruim por quê? Porque nós tínhamos comércio com os imperialistas. Agora está ruim por quê? Porque nós não temos mais comércio com os imperialistas. Quer dizer, vale tudo. Esse pessoal, o revolucionário é eminentemente um palhaço, um fingidor. Para entender o seguinte, mentalidade revolucionária não é normal na espécie humana. Mentalidade revolucionária é um subproduto do cristianismo, que surge, vamos dizer, com a ideia da segunda vinda do Cristo. São os caras que não querem esperar a segunda vinda do Cristo, mas querem apressá-la. Querem fazer como eles mesmos querem fazer o juízo final. Foi um fenômeno que surgiu dentro do cristianismo. É uma perversão do cristianismo. Então, isso aí começou um dia, mais ou menos no século XV, e vai ter que acabar um dia. Já está durando demais. Eu acho que qualquer sujeito que vem aqui prometer um futuro melhor, a gente tem que botar ele no hospício na mesma hora.
Entendeu? Ninguém tem capacidade para criar uma sociedade nova. Não tem. Isso aí, vamos dizer, faz parte daqueles negócios que o Max Weber dizia, o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações. A sociedade tem que ser deixada a si própria para ela ir resolvendo seus problemas de maneira parcial. Um resolve um pouquinho, outro resolve um pouquinho, e no fim, ou tudo melhora ou tudo piora. Entendeu? Agora, a ideia de um comando central que vai criar uma nova sociedade, que ele mesmo diz que não sabe que sociedade que é, e você ainda vota no cara para fazer uma coisa que não sabe o que é. Olha, todo mundo riu da piada do Tiririca. Aquele negócio. Você sabe o que faz um deputado federal? Não, eu também não sei, mas se você votar em mim, eu vou lá, vejo e conto para você. Qual é a diferença entre dizer isto e dizer não sabemos o socialismo, tipo de socialismo que queremos? Eu não sei o que eu quero, mas vote em mim, que daí eu vou lá verificar e conto para você. É a mesma coisa. Quer dizer, qual é a diferença entre o raciocínio do Tiririca e o do Lula? Nenhum. Né? Só que um, vamos dizer, ele é palhaço assumido. Né? E o outro é palhaço, tá certo? Camuflado de homem sério. Já caminhando para o